Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiver assistindo meu vídeo em um outro país. Um ótimo dia para vocês, Deus abençoe a cada um de vocês, que chuvas de bênçãos, caia sobre cada um de vocês, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês, o apoio que vocês dão para o meu trabalho e pedir para vocês continuar me ajudando aí, dando aí um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se desejar, me dar essa honra aí de ser um dos meus inscritos, eu te agradeço muito por isso, fico muito honrado com isso, se você puder se inscrever no meu canal. E fico honrado também, meus irmãos, se você quiser bater um papo comigo aqui, quiser entrar em contato comigo aqui, ter um dedinho de prosa comigo aqui, eu fico muito honrado com isso. Você pode me perguntar alguma coisa que você tiver dúvida, quem sabe, se eu souber responder, com certeza eu vou responder para você. Agora, se for uma coisa que eu não sei, eu vou falar para você que eu não sei. E também aquele irmão que não concordar com alguma coisa que eu falei aqui, de repente eu falo alguma coisa aqui que você não concorda, você pode discordar de mim. Eu não sou o dono da verdade, não. Claro que não. Não sou o dono da verdade, não. Pode discordar. Você pode discordar aí nos comentários, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai argumentar. Você pode me pedir aí para deixar o número do meu WhatsApp, para você entrar em contato comigo, para a gente conversar, para a gente falar de um para o outro, Vai ser muito legal a gente conversar, nós trocar uma ideia. E com certeza, a gente vai chegar num acordo. Tá bom, meus irmãos? O importante é que cada um respeite as opiniões um do outro. Isso é que importa. Meus irmãos, eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários aí. É muito bom quando eu vou assistir o vídeo aí, que eu vejo que vocês fizeram bastante comentários. Eu fico muito feliz com isso. Então, hoje eu quero tratar de um tema muito interessante aqui. A farsa, a farsa da gratuidade das publicações das Testemunhas de Jeová. Hoje eu quero falar sobre a farsa da gratuidade das publicações das Testemunhas de Jeová. Veja que hoje, quando você fala para uma testemunha de Jeová que as publicações deles são vendidas, eles te dão uma bronca. Não, nossas publicações são grátis. Nós não vendemos publicações, a Sociedade Torre de Vigia não vende publicações, não. Não? Será que não vende publicações, não? Eu vou explicar isso aqui. Olha que eu vou explicar. Hoje eu vou mostrar aqui uma grande mentira da Sociedade Torre de Vigia sobre a distribuição das suas publicações. Uma grande mentira mesmo, porque tudo na Sociedade Torre de Vigia tem segundas intenções. Tudo na organização das Testemunhas de Jeová tem mentira. Tem mentira, tem trapaça. Tudo ali tem uma trapaça por trás daquilo ali. Bom, eles dizem que a distribuição dessas publicações, que a distribuição das publicações é grátis. Mas, olha, eu vou mostrar para vocês que o grande truque, que tem por trás dessa distribuição grátis das publicações da Sociedade Torre de Vigia. Olha, eu vou mostrar para vocês o truque que tem por trás disso. Mas, olha, para mim detalhar muito bem isso, eu vou voltar lá quando eu comecei a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Eu comecei a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová no ano de 1971. Portanto, há 53 anos, 53 anos atrás, 53 anos atrás, eu comecei a estudar a Bíblia com eles. Então, eu vou voltar lá onde eu comecei e vou começar a falar daquele tempo,
para depois chegar nos dias de hoje. Naquela ocasião, as publicações tinham preço X. As publicações naquela ocasião tinham preço X e elas não podiam ser doadas. Não podia ser doada. Porque eles diziam assim, ó, se eu fosse numa casa, doasse uma publicação e depois um outro irmão chegasse ali e oferecesse aquela publicação, né, por um preço, aquele morador ia falar, mas o fulano de tal veio aqui e me deu uma publicação dessa, por que você quer me vender? Então, por isso, naquela ocasião, as publicações tinham que ser vendidas, não podia ser doadas. Então, veja, vamos ver a classificação que tinha nas congregações naquela época. Ó, tinha ali, naquela época, os publicadores que tinham a obrigação de fazer 10 horas por mês. Se eles não fizessem 10 horas, eles eram cobrados. Tinha que fazer 10 horas de pregação por mês. Depois tinha o pioneiro de férias. O pioneiro de férias, que mais tarde passou a ser chamado de pioneiro auxiliar. O pioneiro de férias, que mais tarde passou a ser chamado de pioneiro auxiliar, ele tinha a obrigação de fazer 60 horas mensais. Então, todo mês ele tinha que fazer 60 horas. E tinha também os pioneiros regulares. Os pioneiros regulares tinham que fazer 90 horas por mês. Eles tinham que fazer 90 horas por mês. Sendo que esses pioneiros regulares, eles tinham ali um certo abatimentozinho, quando eles iam comprar, né, quando eles iam adquirir as publicações ali no balcão, eles tinham um certo abatimentozinho ali, né? De maneiras que tanto fazer a publicação para o uso próprio deles, como que fosse para eles repassar para outros, eles tinham ali um abatimentozinho, de maneiras que eles ganhavam um pouquinho ali, né? Vamos supor que uma publicação fosse vendida por 50 centavos, vamos fazer uma comparação aqui, que o preço dela fosse 50 centavos, eles retiravam ela por 45 centavos. Isso aqui é uma comparação que eu estou fazendo. Isso aqui não... É claro, é evidente que eu não me lembro direitinho como é que funcionava isso mais, porque tem tantos anos, né? Então era mais ou menos assim. De maneiras que eles ganhavam um pouquinho, né? Os pioneiros regulares ganhavam um pouquinho nessa distribuição dessas publicações. Mas os pioneiros de férias, o que mais tarde veio a ser chamado de pioneiro auxiliar, e os publicadores não tinham esse privilégio. Então, do preço que eles pegavam as publicações ali no balcão, eles tinham que repassar. Eles tinham que repassar as publicações do mesmo preço que eles pegavam ali no balcão. Atenção, mas preste atenção numa coisa. Essa palavra vender publicações, essa palavra ali era palavrão. Essa palavra vender ali, nosso Deus, ninguém podia falar que vendeu uma publicação, não. Tinha que falar colocou, eu coloquei. Ninguém podia falar, olha, eu vendi tantas revistas esse mês, eu vendi tantos livros. Não. Você tinha que falar, eu coloquei tantas revistas, eu coloquei tantos livros. Essa palavra vender era palavrão. Né? Não podia falar isso aí de maneira nenhuma. Ixi, isso aí era um palavrão daqueles. Eu coloquei tantas revistas, eu coloquei tantos livros. Mas aí, meus irmãos, de uns tempos para cá, né, o corpo governante fez uma grande jogada. Fez uma jogada de mestre. O corpo governante fez uma jogada de mestre. Eu vou explicar para vocês aqui qual foi a jogada de mestre que o corpo governante fez. E é isso que as testemunhas de Jeová tanto vangloria, que nós não vendemos revista, que as revistas são gratuitas, as publicações são gratuitas.
eu vou mostrar aqui qual foi o golpe de mestre que o corpo governante deu nas testemunhas de Jeová. É como dizia minha avó, o corpo governante, ele não dá ponto sem nó. O corpo governante, quando ele dá um ponto, ele dá um nó. E de preferência, um nó cego, para ninguém desatar aquele nó. O corpo governante não dá ponto sem nó. Quando eles dão um ponto, ó, o ponto deles, ó, é bem arrochado e nó cego. Ninguém pode desatar. Ó. Meus irmãos, veja o truque do corpo governante. Veja o truque do corpo governante. Veja aqui. Para se passar, para a sociedade Torre de Vigia, se passar por uma entidade sem fins lucrativos, veja só o truque desses velhotes. Veja o truque que os velhotes aplicaram nas testemunhas de Jeová, e as testemunhas de Jeová ainda vangloriam, ainda acham que estão abafando. Foram trapaceadas, sofreram o golpe, uma punhalada pelas costas e ainda se vangloria. Isso que eu chamo de mulher de malandro, né? Olha, veja, o corpo governante aliás, as testemunhas de Jeová dizem que as publicações são de graça, né? Que eles não vendem as publicações. Não, eles não vendem as publicações, não. Mas eu vou explicar para vocês aqui como que eles não vendem as publicações. Quando você fala com uma testemunha de Jeová que as publicações deles são vendidas, nossa Deus, eles quase batem na gente. Uxi. Ó, quando eu falo daqui que as publicações deles são vendidas, se eles pudessem enfiar a mão pela internet adentro, trazer aqui e me dar um cascudo aqui, eles dão. Só não faz porque a mão deles não alcança aqui. Se eles pudessem, eles enfiavam a mão para as fibras óticas dentro e me enchia de cascudo aqui. Mas, infelizmente, eles não alcançam, né? Aliás, felizmente, né? Nem felizmente, não. Felizmente, eles não alcançam. Veja, meus irmãos. É isso aí que acontece. Eles dizem que as publicações deles são grátis. Mas eu vou explicar aqui agora como que as publicações deles são grátis. Eu vou explicar que o corpo governante não dá ponto sem nó. Ó, eu vou explicar aqui. O publicador, quando ele vai no balcão para retirar uma publicação, para retirar aquela publicação, ele tem que dar um donativo. O publicador, quando ele vai no balcão retirar uma publicação, ele tem que dar um donativo para retirar aquela publicação. Ele não retira aquela publicação sem ele dar um donativo. Preste atenção, você que fica pensando que você que recebe uma revista de graça na sua casa e está pensando que foi a testemunha de Jeová que te deu, aliás, que foi a Sociedade Torre de Vigia que te deu aquela revista. Foi não. A testemunha de Jeová está pagando por aquela revista. Então preste atenção, meus irmãos. Quando a testemunha de Jeová, quando o publicador ou pioneiro, sei lá o que for, ele vai no balcão retirar uma publicação para trabalhar com ela, para pregar de casa em casa, ou que seja para o uso próprio dele, ele não retira ela de graça. Ele tem que dar um donativo por ela. Aí você vai pensar, mas ele dá 50 centavos e retira. Não é qualquer donativo, não. O donativo é estipulado pelo balconista. O balconista que está ali te atendendo, o que te entrega aquela publicação, ele tem o valor estipulado por cada publicação. Então, quando você vai ali, você retira uma publicação, você tem que dar um donativo por ela, mas não é o donativo que você quer, não. É o donativo estipulado pela Sociedade Torre de Vigia, pela dona da revista. Ela estipula, pode pegar a revista, mas tem que dar um donativo. Mas o donativo é tanto, certo? Aí, meus irmãos, depois que o publicador retirou a revista, ou seja, a publicação, ele deu o donativo,
Aí ele pode fazer dela o que ele quiser. Ele retirou a publicação, ele deu um donativo por ela. Se ele quiser doar ela para os outros, ele pode doar, é problema dele. Então muitas vezes ele chega numa casa, o morador interessa pela revista, acha bonita e tal, mas o morador fala, ó, eu não tenho dinheiro agora. O publicador fala, não, pode ficar com a revista para você. Então o publicador doa aquela revista. O publicador doa aquela revista para o morador. Mas não foi a Sociedade Torre de Vigia quem doou, não. O publicador que doou aquela revista pagou por ela. Entendeu? Ele deu um donativo por ela. E não foi um donativo escolhido por ele, não. Foi um donativo escolhido pela Sociedade Torre de Vigia. Viram, meus irmãos? Então, ele pegou a revista, ele pagou. Ele faz dela o que ele quiser. Ele pode doar. Então, eles pegam, pagam, eles doam e fala que foi a sociedade que doou. As próprias testemunhas de Jeová. Ó, testemunha de Jeová. Deixa eu falar para vocês. O pior cego é aquele que não quer ver. Vocês fazem de bobos. Vocês dão um donativo pela publicação, dão ela de graça nas casas ou nesses carrinhos aí, né? A pessoa chega ali, olha uma publicação, interessa por ela, vocês doam a revista para a pessoa, mas você que doou, você pagou por ela. A Sociedade Torre de Vigia não está doando revista para ninguém. Viu, meus irmãos? A sociedade não doa revista para ninguém. Agora, se por acaso, preste atenção num ponto muito interessante aqui. Eu ia começar aqui, mas eu vou pedir atenção. Eu queria que você prestasse atenção num ponto muito interessante. Se por acaso for pregar, o publicador for pregar, apresentar aquela revista e o morador agradar, né, ele oferecer, preste atenção, ele chega ali na casa, até agora eu falei que ele pode dar a revista de graça para o morador, caso o morador não tenha dinheiro, né? Caso o morador não tenha dinheiro, o publicador pode doar a revista para ele, de graça. Aí, nesse caso aí, o publicador dá a revista que ele pagou por ela e fala que foi a Sociedade Torre de Vigia que doou. Mas agora eu vou falar de outra situação. Essa situação aqui já é diferente. Caso o publicador chega na casa, apresenta a revista, o morador gosta da revista. Aí o publicador fala para o morador assim, olha, essa revista, gente, não tem um preço estipulado por ela, não. Se o senhor gostou, se o senhor quiser ficar com ela, o senhor pode ficar. Se o senhor quiser me dar um donativo por ela, eu deixo ela com o senhor me dá um donativo. Aí o morador fala, não, então tá bom, eu fico com a revista aqui. Vamos supor que eu te dou aí R$1, R$2, seja lá o que for. Veja, meus irmãos, veja o truque da Sociedade Torre de Vigia. Veja, o publicador já deu um donativo quando ele pegou a revista do balcão. Mas quando ele deixa a revista com o morador, aquele donativo que o morador dá pela revista também é para a Sociedade Torre de Vigia. Entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Você pode falar, mas está errado. Se o publicador foi lá no balcão, pegou a revista, deu um donativo por ela. Então depois, se ele deixou a revista com o morador e o morador deu um donativo para ele, o donativo deveria ser dele, então. Porque se ele já deu um donativo por ela quando ele pegou ela no balcão, então o donativo deveria ser dele. Não. O donativo que o morador também dá é da Sociedade Torre de Vigia. Então, nesse caso, meus irmãos, a Sociedade Torre de Vigia sai ganhando duas vezes. Ela ganha no primeiro donativo, que é quando o publicador retira a revista no balcão. Ele dá um donativo. E se ele der a revista de graça, tudo bem.
ele deu o que é dele, é problema dele, pronto. Fica sendo a sociedade Torre de Vigia que deu. Agora, se o morador, porventura, der um donativo para ele em troca da revista, aquele donativo deveria ser dele, mas não é. Aquele donativo também vai para a sociedade Torre de Vigia. Certo? É assim que as coisas funcionam. É assim que a sociedade Torre de Vigia dá as publicações de graça. Agora, eu vou falar de uma outra situação. Vou falar aqui de uma outra situação. Suponhamos que o publicador chega com a publicação numa casa, fala na casa ali, conversa com o morador, apresenta aquela publicação, um livro, uma revista. O morador agrada, fala, mas eu gostei, é muito bom, tal, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu não tenho dinheiro. Eu gostaria muito de ficar com a revista, mas eu não tenho dinheiro. A revista ou o livro, mas eu não tenho dinheiro. Aí o publicador fala, não, eu aceito uma troca. Aceito uma troca. O senhor pode me dar uma pasta de dente, ou um sabonete, sei lá, o que o senhor quiser, o que o senhor tiver aí, que o senhor quiser fazer uma troca aí, no valor aqui, equivalente ao valor da publicação, nós podemos fazer negócio aqui. Aí, o morador oferece ali uma coisa, ali, um certo objeto, em troca da revista, né? Ou do livro que seja, em troca da publicação que ele está oferecendo. Certo? Aí, ele leva, o publicador leva aquele objeto que ele trocou. Só que ele tem que dar aquele donativo para a sociedade Torre de Vigia. A sociedade Torre de Vigia não aceita pasta de dente, não aceita sabonete, não aceita ovos, né? Porque eu já vi pessoa trocar até por ovos. Depois eu vou contar uma história aqui. Eu já vi pessoa trocar até por ovos. Agora, a sociedade Torre de Vigia não aceita isso. Então o que a pessoa faz? O publicador tem que ir lá no supermercado, ver o preço daquele objeto, ficar com o objeto para ele e pagar. Dar o dinheiro para a sociedade Torre de Vigia. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Então o que acontece? Ele não tem... Talvez ele nem precisa daquele objeto. Talvez é um objeto que tenha até o suficiente na casa dele. Mas para dar o dinheiro para a sociedade Torre de Vigia, que a sociedade Torre de Vigia não vai aceitar ovos, não vai aceitar arroz, não vai aceitar feijão, não vai aceitar pasta de dente, sabonete, litro de óleo. Não, A sociedade Torre de Vigia só aceita dinheiro. O negócio dela é dinheiro vivo. Bom, ela aceita cartão de crédito também, é claro, né? De débito, aceita transferência bancária, aceita fazenda, aceita sítio, aceita qualquer coisa. Menos feijão, arroz, óleo, café, açúcar, pasta de dente. Não, isso aí não, isso aí não aceita não. Então, quando o publicador recebe... Quando o publicador recebe essas coisas, em troca das publicações, ele tem que ir no supermercado, ver o preço que custa aquilo ali. Mesmo que ele não esteja precisando daquele objeto ali, ele tem que ficar com ele e mandar o dinheiro para a sociedade Torre de Vigia. Então, meus irmãos, é assim que a sociedade Torre de Vigia doa as publicações para os outros. É assim que ela faz. Não, a gente não vende, a gente aceita donativos, a gente aceita um donativo pela publicação. A sociedade aceita 2 donativos. Aceita um donativo do publicador e um donativo do morador. Deixa eu dar uma salva de palmas para a sociedade Torre de Vigia. Muito honesta. Parabéns, sociedade Torre de Vigia, pela sua honestidade. Muito honesta a sociedade Torre de Vigia. Muito honesta. E as testemunhas de Jeová são muito ingênuas. Eu ia falar um palavrão aqui, mas outro dia eu até pedi desculpa a elas pela palavra que eu ia falar aqui, mas então não vou falar não. São muito ingênuos de achar que eles não estão sendo trapaceados. Testemunha de Jeová, deixa eu falar para vocês. O pior cego é aquele que não quer ver.
O pior cego é aquele que passa uma venda nos olhos aqui, ó, para fingir de cego, para não ver o que passa em volta dele. Então vocês, testemunhas de Jeová, vocês são piores do que os cegos espiritualmente, porque o cego espiritualmente é aquele que não tem conhecimento. Esse é cego espiritualmente. Mas vocês têm conhecimento e finge que não conhece, finge que não sabe. Vocês acompanham esse corpo governante. A maioria de vocês é porque quer acompanhar, é porque quer ser trapaceado. Vocês são iguais à mulher de malandro. Apanha, apanha, apanha. E depois ainda vai lá e, meu amor, ainda beija o malandro, ainda beija na boca do malandro e fala, meu amorzinho, como é que o meu amorzinho aqui é maravilhoso, meu amorzinho. Vocês são assim, testemunha de Jeová, vocês são um bando de pessoas ingênuas. Quase que eu falo palavrão aqui. Mas é assim mesmo. Então, desculpa a minha franqueza, mas é isso que vocês são.